começar me apresentando, talvez vocês ainda não me conheçam, né? Algumas pessoas talvez não conheçam a mim e nem a minha história. Então, eu sou a Jéssica, muito prazer. Eu pratico homeschooling há 3 anos e um pouquinho. E eu comecei nessa trajetória aí no ano de 2020, tá? Comecei offline, comecei sem me expor na rede social, né? E eu vou contar pra vocês aí como que foi. Então, assim, tenho 3 filhos, o Caleb é meu filho mais velho. E no ano de 2019, o Caleb ia pra escola de jardim de infância, né? E tava tudo legal, eu tava gostando da escola, eu não pensava sobre homeschooling, isso não estava nos meus projetos, não pensava em fazer isso. Mas aí começou a surgir alguns problemas com o Caleb. Mesmo no jardim de infância, né, surgiram alguns problemas. Então ele voltava da escola, geralmente, indo direto pro banheiro. Sabe uma criança que volta assim, correndo pro banheiro. Mas assim, até então pra mim tava tudo bem. Falava, eu acho que ele fica com vergonha de ir no banheiro na escola, não sei, né, o que pode estar acontecendo lá. E aí, um dia meu marido foi buscar ele na escola e ele tava no banheiro. Eu acho que ele tava muito apertado nesse dia e ele foi ao banheiro. E aí meu marido chegou na sala e falou, eu vim pegar o Caleb. A professora falou, tá no banheiro, pode ir lá buscar ele. E o meu marido foi ao banheiro, só que quando meu marido foi entrar no banheiro, saiu 2 meninas. Meu marido falou, peraí, tô no banheiro errado. Voltou para falar com a professora. E aí, a professora falou para ele assim, não pai, o banheiro é o correto, né? Seu filho tá no banheiro correto. Porque aqui a gente não faz diferença de gênero. Isso foi uma coisa que marcou muito, né? Essa explicação dela. Que ele estava no banheiro junto com as meninas ali e que eles não faziam uma diferença de gênero no jardim de infância. Tudo bem que as crianças são pequenas, mas já é uma idade em que as crianças estão ganhando consciência do próprio corpo, né? Tá criando ali a noção ali do pudor, coisas que são importantes, né? Principalmente para nós cristãos. Então essa fala da professora deixou a gente alerta. Mas não parou por aí, né? Eu fiz contato com a coordenadora, fiz contato com a diretora, fiz contato com a Secretaria de Educação, expondo a situação, falando que isso não estava de acordo com os valores e com o que eu ensino ele em casa, que está num ambiente que tem menina e menino no banheiro ali, e ainda mais que os banheiros não tinham porta, né? Era uma coisa complicada e que pra gente não era legal e tal. E, enfim, eu notei uma resistência e quando eu falava, elas meio que achavam engraçado, tipo assim, é fundamentalista, né? Eu era vista assim. Eu notei naquele momento, no ano de 2019, que eu não ia conseguir vencer o sistema. Que aquilo ali estava no sistema educacional daqui onde eu moro e eu não ia mudar aquilo. Né? E a resposta delas foi justamente essa, olha, isso aqui está acontecendo na escola do jardim de infância, né? Já faz anos, ninguém nunca reclamou. Por que você está reclamando, né? Então, enfim, o Caleb foi durante esse ano, eu fiz alguns acordos com elas, falei, olha, leva esse menino em outro horário, porque ele não se sente confortável no mesmo ambiente, né? No mesmo banheiro do que as meninas. E o Caleb é uma pessoa um menino bem reservado, então ele é bem tímido, né? Enfim, a gente levou um ano assim, eu insisti em continuar, até porque o homeschool não era uma possibilidade ainda para mim. Mas isso me despertou a estudar sobre algumas coisas. Então eu comecei a estudar sobre ideologia de gênero, porque até então a gente ouvia falar nesse tema, ideologia de gênero, mas achava que não acontecia, né? Não acontece, isso daí é fake news, então... Né? E eu vi aquilo na minha realidade. Então eu comecei a estudar sobre ideologia de gênero, feminismo, política. Eu comecei a mergulhar nesses temas. E no meio desses temas me apareceu o homeschooling, né? E aí me acendeu uma luzinha, olha, talvez. Mas eu segui o ano de 2019 com o Caleb indo à escola. A professora levava ele em outro horário no banheiro. Mas ainda assim corria o risco de ir alguém no mesmo horário. Então foi uma coisa bem incômoda, foi uma situação bem complicada. E aí, a gente nem esperava que ia desencadear esse tipo de problema nele, né? Olha só o que isso pode acontecer.
Se tiver alguma psicóloga aqui na live, ela vai saber o que eu estou falando, né? O Caleb começou a segurar muito e ele não queria ir no banheiro na escola, porque ele estava se sentindo desconfortável. E nem em casa ele começou a ir mais. Então, em casa ele não ia, na escola não ia, principalmente fazer cocô, ele parou de fazer cocô, porque eu acho que aquilo deixou ele muito ansioso, muito nervoso, não sei, de alguma forma mexeu com ele. E ele desenvolveu um problema que se chama encoprese, né? Tudo por causa de um banheiro conjunto ali no jardim de infância, não dá nada, talvez para alguns, né? Mas o Caleb, ele ficou muito mexido com isso e ele desenvolveu encoprese, gente. Tô falando sério, isso demorou mais de um ano, foi quase 2 anos pra gente conseguir superar esse problema com o Caleb. Então foi uma situação assim que a família toda sofreu junto com ele, foi muito difícil a gente ter que lidar com isso. Porque o que é uma encoprese, falando rapidamente? A criança, por algum motivo, às vezes muito psicológico principalmente, né? Ela segura o cocô e ela não faz. E aquilo ali, ela não consegue mais fazer, porque ele fica sempre tenso. E isso daí vai gerando muito acúmulo e a criança vai começando a fazer cocô de forma involuntária. Então, o cara fazia cocô. Eu nunca expus isso, tá, gente? Tô expondo agora uma questão assim que aconteceu. Eu tô dizendo pra vocês, olha aonde que chegou, né? E aí ele fez cocô nas calças por muito tempo. E até eu entender que isso era fruto daquilo, demorou um tempo, né? Então exigiu muita paciência minha ao longo do percurso. Isso era já no ano de 2019, né? Tava enfrentando esse problema com ele. E eu fiquei, tipo, o que eu faço agora? E, meu Deus do céu, me senti assim, né? O que fazer? Então, no meio dos meus estudos, apareceu o homeschool para mim. Então eu falei, olha, tá aí, pode ser, quem sabe, preciso aprender mais sobre isso, né? E nisso o ano de 2019 já tinha finalizado, e aí eu entrei no ano de 2020. E com o coração apertado, por quê? Porque eu já estava vivenciando todos esses problemas, né? Todos esses problemas com o Caleb em casa, e estava preocupada do que poderia acontecer. Então, eu falei assim, olha, agora eu vou dedicar esse ano para eu estudar tudo sobre homeschool. O que eu puder estudar, eu vou aprender, eu vou tentar tirar o máximo, eu vou me preparar, afiar o meu machado, para que no ano de 2021, que ele ia entrar no primeiro ano, eu consiga fazer homeschool com ele, né? Só que aí entrou a pandemia, vocês sabem, né, que aconteceu, e acabou que o Caleb... e o Caleb não, todas as crianças, eu imagino, não tiveram mais aula, né? Foi bem no começo do ano, essa questão do Covid, que pegou a gente de surpresa, mas nesse período eu já estava com a minha mente já estudando sobre homeschool, vou aprender o máximo, era noites em claro, aprendendo sobre essa modalidade, entendendo questões legais, que isso me deixava um pouco aflita, eu queria entender a questão pedagógica, eu queria entender como que funciona isso aqui, porque eu quero implementar. Eu tenho um problema e talvez isso pode ser a solução. Mas ainda assim, o meu coração tinha medo, sabe? Eu tinha muita insegurança. Eu entendo todas as famílias que pensam em praticar a modalidade e sentem essa insegurança, porque eu senti isso, né? E aí, eu estava muito insegura e eu sou cristã, então eu comecei a orar e buscar em Deus. Por isso que eu falo que o homeschool não é só um refúgio para a questão da ideologia de gênero, né? Para mim ele é muito mais do que isso. E eu senti um chamado de Deus para tomar as rédeas da educação dos meus filhos e para cuidar dele, porque ele é um presente que Deus me deu e cabe a mim cuidar e educar essa criança. Coisa que até então eu não tinha, né, me ligado. E aí que eu fiz? Eu comecei a fazer o homeschool com o Caleb no ano de 2020, um ano antes do previsto. Eu comecei a estudar sobre homeschool e ao mesmo tempo fazer o homeschool. Só que as minhas condições, principalmente financeiras, né? Eu não sou uma pessoa rica, então eu não tinha uma impressora, eu não tinha muitos livros à disposição do Caleb. Então eu comecei o homeschool numa situação bem simples, bem humilde mesmo. Mas as escolas tinham parado e eu não queria parar o ano e deixar ele perder um ano inteiro, né? Se bem que naquela escola que ele ia, eles deixaram bem claro que eles não alfabetizavam as crianças e tudo. Mas eu pensei, olha, eu vou estudando aqui sobre o homeschool, vou
criando todo um conhecimento aqui. E o ano que vem eu pratico um homeschool bem estruturado, bem planejado. E esse ano aqui eu vou trabalhar com a pré-alfabetização e a alfabetização do Caleb. E foi o que eu fiz. Então eu não fiz um mega planejamento para o ano de 2020, que ele estaria ainda no jardim de infância, né? Eu comecei a trabalhar por conta, sem metodologia. Eu acho importante frisar isso, porque tem gente que acha que não é possível ensinar, já é um mito aí, hein? Já tô falando dos mitos. Ah, não é possível ensinar ninguém se não tiver um método. E eu comecei a ensinar o Caleb do jeito que a minha mãe me ensinou o beabá, né? Comecei na simplicidade, gente. Quem me acompanha aí do começo, talvez se lembre, né, dos meus papéis que eu fazia. Eu desenhava um desenho à mão, o Caleb pintava. E eu comecei a alfabetizar o Caleb à mão, sem ferramentas, muitas ferramentas. Mas eu estava imersa nos livros, eu estava imersa em aprender sobre o homeschool o máximo que eu pudesse para adquirir a segurança e toda a estrutura que eu precisava para o homeschool do ano seguinte, né? Então, em 2020, em 2021, que foi o ano seguinte, eu comecei um homeschool, vamos dizer, formal, né? Eu comecei esse homeschool estruturado. E aí sim, eu estava pronta para o meu homeschool. Eu estava afiada, vamos dizer assim. Porque eu tinha estudado um ano, mesmo que eu estava praticando com o Caleb, mas foi um ano imersa naquilo, né? E aí, em 2021, eu fiz um planejamento, eu montei o currículo, eu tinha algumas inseguranças, alguns medos, que é natural, tá? E o que é coragem? É você ir mesmo com medo. Então, eu tive um ato de coragem e fui mesmo com medo. Mas eu tinha ali uma estrutura, eu tinha criado uma estrutura, né? Então, eu estava segura daquilo. Até em questões jurídicas mesmo, eu estava me sentindo segura. Eu tive a oportunidade de fazer, né, iniciar o curso de Direito quando eu ainda era solteira. Então, eu mergulhei no direito para entender melhor como que funcionava a questão jurídica. E para mim, não foi uma dificuldade aprender sobre isso, porque os termos técnicos eram fáceis para mim, que já tive contato com o direito, né? Então, isso foi me deixando mais leve, me deixando mais tranquila para poder caminhar com o homeschooling. Mas aí eu dei um passo a mais, né? Eu comecei 2021 com o homeschool estruturado e falei, mais do que isso, eu vou começar a mostrar o homeschool. Então eu criei no ano de 2021 um canal no YouTube e aqui esse Instagram para compartilhar um homeschool. E compartilhar um homeschool que fosse acessível às pessoas. Porque muitas vezes, aí vem um outro mito aí que eu já vou falando aqui no meio da minha história, né? A gente imagina que o homeschool ele é destinado apenas para famílias ricas. Só rico pode fazer. E eu não sou rica. Mesmo assim, eu queria fazer homeschool e comecei a fazer homeschool. Então, eu pensei assim, olha, a gente não tem grandes referências de famílias que fazem homeschool e que levam uma vida um pouco mais tranquila, mais humilde. Então, eu vou começar a mostrar para as mães que é possível, sim, fazer homeschool e não ser rico. Porque isso, né, tá no imaginário do pessoal. Então, eu comecei meu canal lá no YouTube, dando bastante informação e mostrando o meu dia a dia através de vlogs, né? E aqui nos stories, mostrando homeschool, vou mostrar como que é. Ao mesmo tempo, eu tinha a preocupação de informar as pessoas. Por quê? Porque muitas vezes você vai começar, e eu passei por isso, né? Foi no ano de 2020, eu passei por isso. O quão difícil era conseguir uma informação, meu pai. Eu queria saber como que eu consigo livro de português para criança, livro de geografia e apostila, e como que eu vou conseguir esse material. Então foi uma luta para eu conseguir entender como que funcionava isso, né? Então foi um ano de muito aprendizado. Então eu pensei, eu vou compartilhar informação para ajudar essas famílias que estão começando. Por quê? Porque elas não sabem por onde ir. Eu estive nesse lugar, então eu quero compartilhar. Então quem me conhece lá no YouTube sabe que eu compartilho muito conteúdo de qualidade mesmo, para famílias que querem começar o homeschool, né? E aqui no Instagram também eu produzo conteúdo. Então, eu comecei assim, me expondo e ao mesmo tempo fazendo homeschool, né? Na prática, vivendo o mundo real e mostrando para as pessoas
como era possível. E, enfim, eu tenho mostrado isso até hoje, né? Eu continuo nessa caminhada de homeschool e eu tenho famílias que me acompanham até hoje. Eu sou muito feliz por elas e fico muito feliz quando eu recebo mensagens de mães aí me dizendo que, olha, eu imaginava que o homeschool não era para mim. E aí eu comecei a te acompanhar e eu vi que o homeschool é possível até para quem leva uma vida mais humilde, né? E esse é um propósito meu, um dos propósitos meus é justamente mostrar que o homeschool pode ser para você se você quiser, né? Então, você entendeu aí a minha história, né? O que aconteceu comigo, o que me levou ao homeschooling, né? Foi essa questão do problema com a escola, essa questão da ideologia de gênero que estava lá, desde o jardim de infância, né? E isso aconteceu comigo, eu posso expor isso com propriedade, porque isso é uma realidade que deixou marcas no Caleb e que demorou pra gente superar isso em família, né? E aí, não comprei briga com escola, não comprei briga com ninguém. Eu falei, sabe qual é? Eu não vou conseguir vencer o sistema, mas eu posso educar meu filho. Eu posso fazer a minha parte por ele aqui em casa. Eu posso fazer um ambiente acolhedor para ele, um ambiente que vai possibilitar o aprendizado da melhor maneira, a melhor experiência para ele. Eu posso fazer isso por ele. Mudar o mundo, talvez eu não vou conseguir, mas fazer aqui o meu dever de casa, eu consigo. Então foi isso que me passou na cabeça. E claro, como eu falei lá no início, aquela questão espiritual. Eu senti, né, um chamado no meu coração de cuidar dos meus filhos, porque há no mundo algo contra os princípios cristãos. Isso para quem é cristão. Quem não é cristão, né, pula essa parte. Enfim, mas não tem como eu não falar sobre isso, porque é uma coisa, a fé é algo que faz parte da minha vida, e isso também foi importante para essa decisão. Enfim, e eu estou até desde aquele dia, desde aquele 2020, praticando homeschool com meus filhos e tem sido uma bênção. Quem me acompanha aqui sabe, né? Caleb já lê com desenvoltura, já está bem, Ana está sendo alfabetizada e eu cada vez mais fui ganhando mais segurança, mais habilidade em conseguir montar um currículo, em conseguir planejar um ano de estudo, né? A gente vai ganhando mais habilidade e as experiências que a gente vai tendo nessa caminhada vão ajudando a gente cada vez a ser mais hábil e a desenvolver estratégias, né? Então, eu não me arrependo, gente, em nenhum momento de tudo que eu vivi, de tudo que eu abri mão, né? Que eu precisei abrir mão, deixando de comer em restaurante, deixando de comprar coisas desnecessárias para poder comprar livro, segurando ali, apertando aqui para poder comprar material, tá? Então, não pense que as coisas fluíram assim facilmente, que eu tinha todos os recursos à minha disposição. O meu início do homeschool não foi esse. E é como eu falei, nem impressora eu não tinha nada, foi tudo na unha, né? Foi tudo na mão. Por isso que eu entendo, gente, e eu sempre falo isso assim, e não é da boca para fora, que uma família que é humilde, ela pode educar, ela pode. Esses dias eu recebi uma foto de uma seguidora minha que eu disponibilizei um material gratuito e ela não tinha impressora na casa dela. O que ela fez? Ela copiou o meu material à mão para ensinar o filho dela. Então, gente, isso me emociona até, porque o amor de uma mãe, ele pode mover, sabe? Mover o mundo pelo filho. Então, isso é grandioso. Quando uma mãe decide lutar pelo seu filho e fazer o melhor pelo seu filho, é grandioso o que uma mãe pode fazer. Então, às vezes eu vejo mães, eu não consigo ensinar meu filho, será que eu consigo? Será que eu não consigo? Você consegue. Você não tem noção do que uma mãe, do que um amor de uma mãe pode movê-la né, em favor do seu filho. Então, isso aqui é um pedacinho da minha história. Eu precisava compartilhar ela com vocês, né? Eu precisava contar para vocês como o homeschool apareceu na minha vida. Eu não escolhi o homeschool. Ele me escolheu. Né? É isso que eu falo num vídeo meu no YouTube. O homeschool me escolheu, porque eu nunca planejei isso.
Quando eu pensava em ser mãe, ter filhos, eu nunca imaginei, eu vou fazer homeschool. Não, o homeschool ele surgiu na minha vida, ele apareceu e a partir do momento que eu comecei a praticar, eu não consigo mais ver minha vida sem, né? É uma loucura? É sim, é uma loucura, tá? Mas eu não consigo me imaginar sem e ver todo o aprendizado que meus filhos tiveram ao longo desse caminho, né? Todo o avanço que meus filhos tiveram ao longo desse percurso. E aí, como a live a gente vai falar sobre mitos, sobre verdades do homeschool, eu vou falar algumas coisas aqui para vocês, tá bom? E caso vá surgindo alguma dúvida, você pode colocar a sua dúvida ali no balãozinho, tá vendo? Tem um balãozinho, porque se você comentar aqui, eu vou perder. Então, coloca ali no balãozinho com uma interrogação, você pode pôr sua pergunta, no final eu vou responder, tá bom? Então, eu vou falar um primeiro mito que eu já falei ele ali na minha história, mas eu vou conversar um pouco mais com vocês sobre ele, né? Que é, o homeschool é só para quem é rico. Eu conversei esses dias com vocês na live, no meu story, e falei sobre isso. Eu sou uma mãe homeschooler que não faço parte de um estereótipo da mãe homeschooler que se tem por aí, né? E aí alguém me perguntou, mas por quê? Porque as famílias que estão em maior evidência na questão do homeschooling, elas são famílias mais ricas. E tem algum problema em ser rico, gente? Nenhum problema. Inclusive, gostaria muito de ser. Gostaria de ser contemplada com esse tipo de vida, né? Mas, não tô criticando eles, mas às vezes, as pessoas que levam uma vida mais humilde olham lá para cima, para essas famílias, e se sentem incapazes de fazer. Fala assim, nossa, mas olha a biblioteca dessa mãe homeschooler. Nossa, mas olha só quanto livro, olha quanto material, olha quanto recurso essa mãe tem. Eu não consigo bancar isso aí, né? Então, a gente olha para aquilo e por a gente não ter aquelas condições, a gente imagina que não vai ser possível. E é possível. Eu vou dizer para vocês que eu já me questionei quanto a isso no meu início do homeschool, mas eu fui mesmo assim e eu vi que dava certo, né? Então, é claro que a gente vai precisar fazer algumas renúncias, a gente vai precisar investir, vamos precisar investir, segurar ali para investir aqui na educação do filho? Vamos, mas é possível, tá? Então, é muito importante você ter essa noção disso, sabe? Porque às vezes você coloca isso como um empecilho e isso não é um empecilho. Eu sempre digo que o homeschool, você não tem que se adaptar a um modelo de homeschool. Você vê lá numa família X, nossa, que homeschool lindo e maravilhoso. Eles têm um quarto para estudar incrível. Eles têm toda uma estrutura maravilhosa. Eu não tenho isso, né? Então você pode se deslumbrar com aquilo, achar, não tenho, não vai dar. Mas você pode fazer o seu homeschool do jeito que dá para ser feito com a sua realidade, tá? Então é a tua realidade, não é a realidade da influencer A, da influencer B. Você tem que pegar o homeschool e adaptar ele à tua realidade. O homeschool, o que vai mandar? Qual que é o limite do homeschool? É a quantidade de recursos que você dispõe. Então, eu não tenho muito dinheiro, então eu vou agir com inteligência e vou usar os recursos que eu tenho à minha disposição. Mas a família X tem muito dinheiro e eles têm muita coisa. Tudo bem, deixa a família lá, o homeschool deles, né? O que dá certo para eles. Então, isso é importante da gente ter em mente e não esperar a circunstância perfeita para você fazer o homeschool, que é uma outra dica aí que eu já vou incluir aqui no meio, né? Porque às vezes a gente quer estar pronto. Nossa, eu quero estar pronta para fazer. Eu quero me sentir totalmente pronto. Então, eu tenho que ter estudado muito sobre o homeschool. Mas ainda a gente não tem lei regulamentando o homeschool. Então, eu vou precisar esperar sair uma lei, né? Porque eu não vou fazer homeschool agora sem lei. Então, aí a gente fica esperando pessoas que não estão nem aí com a nossa família, nem aí para nós, pessoas que não estão nem enxergando a gente fica na mão dessas pessoas, porque a gente está esperando a circunstância perfeita, o momento ideal, né? Mas eu não tenho faculdade, então eu preciso fazer uma faculdade antes. E nisso que a gente vai tentando criar o ambiente perfeito para a gente fazer, o tempo passou.
E talvez os danos que seu filho pode ter tido nesse percurso pode ser irreparável, né? Então, não sei o que poderia acontecer com o Caleb se continuasse, que tipo de coisas que poderia acontecer com ele, né? Que foi algo grave que aconteceu, eu vejo como mãe, como algo grave. Então, a gente não precisa tentar começar o homeschool, querer começar no momento ideal. Sabe qual é o momento ideal? É hoje. Hoje é o momento ideal. É o agora. Você sentiu esse desejo, você sentiu esse chamado. É agora que você tem que começar. Ah, mas eu não sei isso, eu não sei aquilo, o que eu faço? Nossa, Gente, a gente consegue correr atrás das informações. Porque se você quer mesmo lutar pela educação dos seus filhos, você vai ter força de ir atrás. Você vai ter força de aprender o que você não sabe. Você vai ter força de se capacitar. Sabe, você vai ter força. Porque eu posso dizer isso, gente, porque eu tenho forças. Às vezes eu acho que eu não tenho. Mas aí Deus vem, me fortalece, me motiva, me lembra do meu propósito e eu consigo avançar na caminhada, tá? Então, não se prendam ao momento perfeito. Hoje as pessoas buscam muito isso. O momento ideal para ter filho, o momento ideal para isso, o momento ideal para aquilo, o momento ideal. E nisso, ó, a vida vai passando pelos dedos, você não vai vendo, seus filhos vão crescendo e você perdeu, né, o momento. Então, o que eu posso dizer é isso. Nós temos condições não muito favoráveis ao homeschool? Temos, né? Questão legal, questão jurídica, nós não somos regulamentados. Mas também podia ser pior, né? Podia ser proibido, e não é. Então a gente não tá, como eu digo, a gente tá num limbo. A gente não tá proibido e também a gente não tá amparado pela lei. A gente tá ali no meio, né? Não é crime, mas também você não tem uma segurança jurídica, tudo bem. Mas isso é um risco que você assume. A gente escolhe os nossos medos. Ah, eu tenho medo de ser denunciada, eu tenho medo disso, tenho medo daquilo. Eu tenho medo do meu filho sofrer um trauma gigantesco na escola, como eu tive essa experiência, né? Eu tenho medo do meu filho sofrer violência na escola. Então a gente escolhe os medos que a gente vai levar na nossa caminhada, não é mesmo? E é isso, então, eu gostaria de frisar bem isso, né? Eu não me sinto pronta, eu não me sinto preparada, eu ainda tenho medo. Eu gostaria de frisar bastante isso. Coragem é ir com medo. Então, se você quer dar esse passo, se você sente isso no coração, se você tiver coragem, você vai ir com medo mesmo. A gente não pode deixar o medo nos paralisar. Não podemos ser paralisadas por isso, né? O medo é uma coisinha muito pequenininha, a gente consegue vencer ele. E eu consegui vencer o medo. E pense que quando eu já comecei o homeschool me expondo, né? Eu comecei um ano, fiquei um ano off, e depois eu comecei o homeschool assim, mostrando para todo mundo que eu tô fazendo homeschool. Lá no YouTube, aqui no Instagram, e até agora nada me aconteceu. Deus tem me guardado. Então, assim, a gente não precisa ter tanto medo assim, tá? Porque vocês não estão cometendo um crime, um pecado capital. Não é nada tão grave assim, tá? Então, fica com essa dica e eu vou para outra dica, um outro tópico aqui para conversar com vocês, que é uma dica importante para quem está começando, para quem está fazendo homeschool também, tá? Eu não vejo muitas pessoas falarem sobre isso e eu aprendi isso na minha caminhada, que é desabafe, tenha amizades com pessoas que valorizam o homeschool. Por quê? Por que ter amizade com quem valoriza o homeschool? Tem esse valor, né? Porque se você tiver uma amizade com uma pessoa que não tá nem aí pro homeschool, pra que isso, né, tal? No momento de desespero que você tiver no meio da sua caminhada, que vai existir, eu não tô aqui para romantizar o homeschool para você, eu tô apresentando a realidade. Naquele momento, assim, que você tá meio doida, arrancando os cabelos da cabeça, assim, meio, né? Gente, onde que tá a van pra colocar os meninos, pra mandar tudo isso aqui pra escola? Nesse momento, que você tiver assim, se você for desabafar com uma pessoa que não tem o homeschool como um valor, como algo importante, essa pessoa talvez vai te aconselhar a enfiar os meninos na van e mandar pra escola. E aí, nesse momento seu de fragilidade, que todos nós temos os nossos momentos de fragilidade,
você vai ser levada aí contra algo que queimou no seu coração, talvez contra um chamado que Deus, né, colocou no teu coração, contra um propósito pessoal seu, uma meta pessoal que você tinha. Eu quero fazer isso, eu quero cuidar da educação dos meus filhos, eu quero dar a elas um direito de uma educação mais personalizada, de uma educação de qualidade. Você pode deixar isso se esvair, porque você foi ouvir pessoas que não compactuam dos mesmos valores que você. Então você, mãe, que faz homeschool, ou você, mãe, que quer começar a fazer homeschool, procure amizade com pessoas que talvez não façam, mas que simpatizem, que acreditem nisso como um valor, mas de preferência pessoas que fazem homeschool. Ah, mas eu não conheço ninguém. Eu também não conhecia, gente. Eu também não conhecia ninguém. O meu homeschool foi solitário durante 2 anos e pouco, homeschool solitário, sem eu conhecer ninguém pessoalmente que fazia homeschool, sem eu, sabe, eu fiquei isolada ali, mas eu continuei na caminhada, né? Então, quando você for buscar amizade, você busca essas pessoas que podem agregar, pessoas que te fortaleçam. Hoje eu tenho um grupo de apoio, né? Se eu pedir um socorro, elas vivem a mesma coisa que eu. E elas também têm o homeschool como uma coisa importante para a vida. Então, elas não vão falar para mim, ai, desiste do homeschool, você é louca, mulher. Ficar aí se cansando e tal por causa disso. Não, elas não vão falar isso. Então, elas vão me fortalecer, elas vão me incentivar na minha caminhada. E isso é muito importante, gente. Essa força, né, na nossa caminhada, ela é muito importante. Porque a gente tem momentos difíceis, sim, tá? Às vezes vocês vêm aí, acompanham outras famílias, né? Ai, parece que tudo é muito perfeito. Não é perfeito, tá? Não é perfeito. Uma outra coisa que eu quero falar com vocês sobre o homeschool também é: não tentem fazer caber na casa de vocês um homeschool que funciona na casa do outro. Então, eu tô começando agora a ver esse negócio de homeschool, quero fazer, não tenho referência. Não tenta copiar demais aquela pessoa que faz. Por quê? Porque o que funciona na casa dela talvez não vai funcionar na sua casa, né? Somos famílias diferentes, cada família tem sua história, cada família tem seus valores, cada família tem o seu funcionamento próprio. Então, às vezes, quando você pega um projeto ali de uma família pronto e tenta fazer ele servir na tua família, é muito frustrante. Você pode se frustrar com isso e aí você pode achar que o homeschool não é para você. Que, eu tentei fazer assim, não deu certo, né? Não funcionou. E aí você acha que não vai dar, que o homeschool não é para você. E o homeschool, ele é para quem quer, né? Quem quer homeschool é para ele. Só que a gente tem que entender que é uma modalidade totalmente personalizada à família. Então, esse homeschool que você vai querer fazer na sua casa, ele vai ser único. Ele só vai acontecer na sua casa, na casa de mais ninguém, né? Então, isso é importante porque a gente pode se inspirar em outras famílias. Eu mesma me inspiro em outras, mas eu não posso querer fazer o homeschool, as coisas que funcionam lá, darem certo aqui a todo custo. Mesma coisa material, às vezes o material funciona ali, não funciona aqui. Então, é uma coisa assim muito personalizada. E um outro erro que as pessoas podem cometer no meio do percurso do homeschool é você tentar copiar a escola em casa, né? Nossa, você querer seguir uma coisa rígida como a escola. E não é bem assim que funciona. Se a gente saiu daquele sistema escolar, é justamente para a gente fazer diferente, né? Então, você na sua casa, quando vai fazer um homeschool, eu aqui na minha casa, tenho total liberdade. Liberdade de montar um currículo, liberdade com horários, liberdade com a dinâmica, com o jeito que vai ser ensinado, com o lugar que vai ser ensinado, liberdade de horário, tudo isso é muito flexível no homeschool. É uma das coisas melhores que existem, né? Porque você ter essa flexibilidade, você fala, não deu certo hoje de estudar de manhã, ó, criançada, chegou na tarde, a gente vai estudar. E só passa esse estudo para tarde. Olha, vai ter algo legal, a gente pode fazer um passeio na parte da tarde. Então, ó, criançada, à tarde a gente não vai estudar. Vamos fazer o momento dos estudos, formal, né? Vamos fazer na parte da manhã, porque aí a gente aproveita a tarde. Então, a gente vai, ó, mexendo, né? Sendo flexível com o estudo, coisa que não acontece na escola. Outras coisas legais que podem acontecer é a questão das disciplinas, né? Você notou que seu filho tem uma
facilidade com determinado tema, ele gosta daquilo, você tem liberdade curricular de aprofundar em algo que você viu que seu filho gosta e que pode se desenvolver bem ali, né? Que vai fazer bem para o aprendizado dele. Então, a gente não pode tentar copiar a escola, porque a escola não tem tudo essa flexibilidade, não é? E a gente também não pode copiar a amiguinha, porque talvez não vai dar certo na nossa casa. A gente pode se inspirar, mas a gente tem que entender que na nossa casa é outra dinâmica, tá? Que pode não dar certo. Então a gente tem que fazer adaptações à nossa família. Isso é importante quem vai começar, tá? Você tem que fazer muitas adaptações. Às vezes até no seu currículo que você montou para seguir durante o ano, você precisa adaptar ele. Você vê que, eu imaginava que a gente ia terminar esse material no ano, só que foi em meio ano. Isso já aconteceu comigo. Eu quero seguir em um ano e foi em meio, né? Então a gente precisa ter essa mente aberta, porque o homeschool é liberdade total. Então, e a gente precisa desescolarizar a nossa mente, tá? É importante desescolarizar, porque a gente traz muitas coisinhas lá da escola para dentro do homeschool e isso pode deixar ele um pouco mais rígido, né? Ele pode fluir com muito mais leveza para você, tá? Então, basicamente, são essas as questões que eu queria tratar com vocês. Eu vou responder algumas perguntas que foram feitas, mas antes dessas perguntas, deixa eu ver aqui, ó, eu fiz uns tópicos, gente, porque eu sou uma mãe, você é mãe também, você sabe como é, né? A gente se esquece das coisas. Então eu fiz uns tópicos aqui para eu não me esquecer de falar algumas coisas que eu queria falar para vocês, né? Até agora eu falei tudo que eu queria falar, tá? Então a gente já vai caminhando pro final. Eu não quero me alongar muito na live, porque a gente tá, né? Já não é muito cedo. Eu vou responder as perguntas finais, mas eu vou explicar para vocês uma coisa aqui. Tô muito feliz hoje. Hoje é um dia feliz porque é a primeira live que eu faço aqui no Instagram. Tô muito feliz com a presença de cada um de vocês e feliz em compartilhar algo muito especial para mim, que está sendo gerado no meu coração já faz anos, né? Eu tenho desenvolvido projetos para ajudar famílias. Então, o YouTube é um desses projetos, o meu Instagram aqui é um desses projetos. E assim, várias famílias já foram ajudadas e eu fico muito feliz com isso, né? O meu propósito de vida é realmente ajudar as pessoas. Eu tenho isso na minha essência. E mesmo eu fornecendo todos esses conteúdos, né? Eu forneço muito conteúdo lá no YouTube, aqui também. Sempre vem pessoas até mim com muitas questões. Pessoas precisando de um auxílio personalizado, direcionado, individualizado para a família delas, né? Então, pensando nisso, eu fiquei, né, há um tempo já pensando em como eu posso ajudar essas pessoas que precisam de um norte, que precisam de uma informação certeira, individualizada para elas, que precisa de respostas para as questões individuais. E aí eu montei 2 planos de consultoria que vão estar disponíveis hoje no meu site, que vai ser lançado hoje, gente. Então, hoje, assim, é muita coisa para compartilhar com vocês e eu tô muito feliz, né? Então, meu site, a hora que eu finalizar aqui, eu vou colocar o link do meu site lá na bio. Então, se você tiver interesse, você clica lá na bio e aí você vai ter acesso ao meu site. No meu site, eu vou disponibilizar materiais para te ajudar na caminhada, materiais gratuitos também, tá? Então, eu vou fazer ao longo do caminho materiais gratuitos e vou disponibilizar lá. Mas materiais pagos também para te ajudar, para ser um apoio, né? Temáticos, eu preciso trabalhar esse tema, esse. Então, vai estar disponível no meu site também, vocês vão poder acompanhar lá, tá bom? Mas fora isso, eu montei 2 planos de consultoria. E já vou afirmar logo de cara que são muito acessíveis, tá? Porque eu não quero arrancar o couro de ninguém. São bem acessíveis para ajudar famílias que estão nessa caminhada, que estão se sentindo perdidas, que precisam de uma ajuda ali totalmente individualizada, de um olhar para a família, né? Então, esse plano de consultoria, o primeiro, é o Tira Dúvida. É uma sessão comigo aqui, ó, conversando tete a tete comigo, para eu resolver, para eu responder todas as questões que te afligem. E eu sei, gente, que no começo dessa caminhada, a gente tem muita dúvida, a gente tem, nossa, é tanta minhoca na cabeça da gente, é tanta coisa que a gente ouve, né? Que a gente precisa conversar com alguém, precisa de respostas direcionadas. E o outro
plano de mentoria, ó, de consultoria, é o planejamento curricular. Então, durante esses anos, que é quase uma faculdade, né, gente? Esse ano eu vou fazer 4 anos de homeschool, quase uma faculdade. Eu aprendi muita coisa, eu estudei muita coisa, para até adquirir uma facilidade em montar planos de aula. Então, eu vou me dispor a ajudar famílias que precisam, né, a você, se você precisar, de um plano de aula individualizado, mas é um plano curricular, um planejamento ao longo do ano. Então, esse vai ser um outro plano, tá? Da minha consultoria. E aí, nesse, a gente vai ter mais encontros. A gente vai se encontrar por umas 3 encontros. Eu vou conversar com você para entender como que é a sua família, quais são os valores importantes, os princípios, quais são os objetivos da educação que vocês querem fornecer. E aí, eu vou montar um currículo para você seguir durante todo o ano. Vou te ajudar indicando lugares que você pode comprar material, pessoas que você pode adquirir. Então, assim, é tudo que uma pessoa precisa para começar um ano letivo, eu vou disponibilizar nesse outro meu plano de consultoria, tá? Então, finalizando a live, vocês entram lá, porque vai estar disponível para vocês fuçar no site, ver o valor, tá? Para quem vier da live, você vai clicar lá em agendar um horário. Você pode escrever ali na mensagem, vim da live, que aí eu vou dar 10% de desconto. Porque se você ficou até aqui, me ouviu minha história, né? Eu acho que você merece receber um descontinho. Então, se você for agendar e veio da live, então escreve lá na mensagem de agendamento, vim da live, que aí eu vou te dar 10% de desconto, tá bom? E a gente vai ter condições facilitadas também, tá? Vai poder fazer por Pix, vai poder parcelar no cartão em várias vezes. Então, assim, eu quero facilitar a vida de quem precisa, tá bom? E aí eu vou poder responder as questões que vocês, né, que tira o sono de vocês. Então, isso pra mim, gente, é um motivo de muita alegria, porque isso é uma coisa que tá no meu coração há algum tempo, que eu venho estudando para poder ter as ferramentas, conseguir auxiliar quem precisa dessa ajuda individual. E eu tô muito feliz hoje de poder fazer a live, de poder contar para vocês isso, que eu tava aqui no sigilo, quietinha, né? Não podia falar para ninguém. E o site foi meu marido que fez ainda, gente. Então, assim, é um trabalho todo familiar, da nossa família para a sua família, tá? E agora eu vou responder algumas questões. Depois eu vou ver se eu deixei de falar alguma coisa. Ah, tem uma coisa importante, que quem assinar esse plano de consultoria, como que eu me esqueci disso, vai ganhar um bônus, que vai ser um e-book, que é Educação ao Longo dos Anos. O que é esse e-book, Educação ao Longo dos Anos? É um e-book que vai trazer os assuntos gerais que você tem que trabalhar dos 4 aos 18 anos. Não é um currículo, tá, gente? Então, imagine que você vai comprar um currículo. São diretrizes gerais, com base em livros que eu li, com base na BNCC que eu já li também, né? Então, eu criei ali, eu compilei um guia, né? Um guia pequenininho para mãe que não tem muito tempo também de ler muito, um guia bem abrangente, falando sobre o que você pode fazer em cada faixa etária. Então, quem adquirir essa consultoria vai ganhar um e-book, tá? De graça. Mas quem que não for, né, nessa consultoria e quiser adquirir o e-book, ele vai estar à venda também no meu site, tá bom? Então, eu acho que eu finalizei aqui. Vou responder as perguntas. Vamos ver que pergunta que tem aqui, gente. Vamos ver. Pera aí que eu vou pegar uma pergunta aqui, tá, gente? Deixa eu pegar essa pergunta. Vocês conseguem ver, né? A Ariane perguntou: o que eu devo fazer para que meus filhos possam estudar em casa? Então você tem que começar, né? Parece meio óbvio, mas você tem que desvincular o seu filho da escola. E óbvio que antes de fazer tudo, esse desvincular essa criança da escola, você precisa ter um planejamento do que você vai fazer no ano, né? Então, eu direcionaria você para conversar comigo depois, né? Se você precisar de uma ajuda. Por quê? Porque a gente precisa fazer um planejamento antes de iniciar o homeschool, né? Ainda mais criança que já está do primeiro ano para frente, a gente precisa ter uma estrutura para trabalhar com essa criança durante o ano. A gente não pode tirar a criança e deixar assim, não sei o que eu vou fazer com essa criança. Não. Então, a gente precisa planejar o homeschool e
Depois disso, retirar essa criança, desvincular ela da escola com inteligência, tá? Por quê? Porque você não pode fazer isso de qualquer jeito, porque senão você pode chamar a atenção da escola, né? Atenção de denúncias. Então, a gente tem que fazer, desvincular essa criança da escola com muita cautela, né? E aí, depois que você desvinculou essa criança, você vai seguir esse planejamento que foi feito, né, ao longo pro ano. Então, você vai seguir. Então, assim, a gente não tem muitas questões quando se fala do homeschool, né? Basicamente, planejar bem esse homeschool, ter em mente por que você quer isso, mas isso a gente conversa numa consultoria, né? Ter bem claro na sua mente o que você quer, fazer um planejamento legal para você seguir, né? E lá eu vou explicar para vocês tudo, até como proceder com registros e tudo, que são coisas importantes a gente fazer. E tirar a criança da escola e começar a ensinar essa criança, tá? Não pode deixar de ensinar, porque homeschool não é ficar em casa sem fazer nada, né? Então a gente tem que ter uma disciplina de ensinar a criança em casa, tá? A gente não tem lei hoje em dia sobre o homeschooling. Então isso pode ser bom ou pode ser ruim, depende de quem vê, né? Mas como a gente não tem lei, então a gente não é obrigado a seguir nenhum tipo de formalidade. Isso é bom. Então você não precisa avisar o conselho tutelar que você vai fazer homeschooling. Você não precisa avisar a Secretaria de Educação que você vai fazer homeschooling. Pelo amor de Deus, não façam isso, tá? Você não precisa pedir autorização para a diretora para fazer homeschool. Por quê? Porque a gente não tem regulamentação. E se não existe forma a se seguir, você não precisa seguir essas formalidades, entendeu? Então, basicamente, é simples para a gente fazer. É ter coragem, planejar, né, entender bem o que você está fazendo, a direção que você está indo e seguir adiante. Tá bom? Eu acho que eu respondi sua questão. Deixa eu ver se tem mais questões aqui, ó. Ah, tá. A alfabetização. Com qual idade você deve começar a alfabetização, né? É muito relativo essa pergunta, por quê? Porque fica a critério de cada família. Quando a gente fala de homeschool, a gente fala de liberdade. Então, cada família tem liberdade de escolher um momento, mas claro que existe, né, um período, vamos dizer assim, mais indicado para alfabetizar as crianças, né? Então, geralmente as pessoas começam a alfabetização ali aos 4 anos, que é o período da escolarização obrigatória, né? A escolarização no Brasil obrigatória é aos 4 anos. Então, é o período que a gente poderia começar a trabalhar com a alfabetização de uma maneira mais sistematizada. Eu gosto, mas aí é meu, né? Meu gosto particular, eu gosto de começar um pouquinho depois, assim. Eu gosto da criança um pouquinho mais madura, né? Mas tem gente que gosta antes. Então, Caleb, eu comecei para alfabetizar ele com 5 anos e meio. E em meio ano ali, ele já estava lendo, tá? Tava lendo as primeiras palavrinhas. A Ana, eu fui de um processo longo, porque a Ana, eu já fazia homeschool com o Caleb. E aí, ela viu o Caleb aprendendo e ela quis aprender também. Então, com 3 anos e meio, eu comecei a apresentar letrinhas, sonzinhos, né? Eu fui pelo método fônico e eu fui ensinando ela. E hoje a Ana tem 5 anos, né? E ela já consegue ler as palavrinhas. Então, assim, é muito variável, né, de família para família, mas aos 4 anos seria um momento legal. Inclusive, o momento que eu vou dar a consultoria é para crianças que você vai começar um homeschool mesmo, tá? Então, para quem quer consultoria? A partir dos 4 anos, né? A partir da fase da alfabetização. Porque antes disso, várias mães me perguntam também, mães que têm bebês, mas eu queria fazer homeschool com meu filho, é bebê ainda, né? Então, assim, a gente não faz homeschool com bebê. A gente pode falar que é um home sweet home, né? Um lar docilar. O que a gente tem que fazer enquanto a criança ainda não atingiu a idade da escolarização obrigatória? A gente tem que dar experiências as melhores para ela. Então, deixar essa criança livre, deixar andar, deixar pular, deixar dançar, deixar ter contato com texturas, brincar na terra, ir para a natureza. É esse tipo de coisa. Ler bastante para essa criança, historinha. É isso que essa fase vai exigir. Né? Se você ler bastante para o seu filho, deixar ele correr, pular, brincar, você já vai estar contribuindo bastante com o processo de alfabetização, que você pode começar lá aos 4 anos. E aí sim, você pode me chamar para dar uma consultoria, para te ajudar a planejar essa alfabetização do seu filho, tá bom? Deixa eu ver uma outra questão.
Ah, viu no site do MEC que teria que enviar documentos dos filhos para conseguir o direito de homeschool. Não, eu vou já desmistificar essa questão aí, tá? Gente, é importante que saber que o homeschool no Brasil ainda não é regulamentado. Então, você não precisa seguir nenhuma formalidade. Isso é importante você sair dessa live sabendo disso. Quando a gente escolhe fazer homeschool, a gente escolhe estar nesse limbo jurídico. A gente escolhe estar nesse lugar que a gente não tem um apoio legal. Para muitas famílias, isso pode ser perturbador, mas para mim tem coisas mais perturbadoras. Então, eu assumi esse risco, prefiro assumir esse risco do que assumir danos piores aos meus filhos. E a gente não tem formalidade, então você não tem que enviar documento nenhum, com plano de ensino nenhum para ninguém. O dia que regulamentar a modalidade, aí a gente vai ter que se enquadrar, né? Aí a gente vai ter que fazer as coisas que a lei exige. Mas tem um princípio constitucional, o princípio da legalidade, que diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Então nós não somos obrigados a seguir nenhuma formalidade porque não tem lei para isso. E também nós não somos proibidos de fazer homeschool porque não tem nenhuma lei proibindo o homeschool. Ficou claro? Organização. Isso é um tema que várias me perguntam, né? A organização foi um desenvolvimento, foi se desenvolvendo junto com o meu homeschool, né? E hoje eu cheguei em um estágio que eu já considero muito, muito, muito bom de organização, né? Então, ao longo da caminhada do homeschool, a gente vai também entendendo o que funciona melhor e o que não funciona, né? E com certeza a organização vai ser uma das coisas que eu vou tratar lá com quem for conversar comigo sobre a consultoria do planejamento curricular. A gente vai conversar sobre organização e eu vou passar algumas dicas do que eu tenho feito aqui, do que tem funcionado, para as famílias também poder se inspirar e poder se organizar, porque quando a gente consegue se organizar, as coisas fluem de uma maneira mais leves, né? E hoje eu tenho uma rotina estabelecida na minha casa, né? A gente tem os serviços da casa, o trabalho da casa, todo mundo tem participação, então eu acho isso fundamental para a casa ficar organizada, né? Não é só a mamãe que faz, mas o papai também ajuda muito, as crianças também ajudam, principalmente guardando as próprias bagunças. Claro, gente, que vai ter momentos que vai estar um caos, um momento que vai estar uma bagunça, sim, vai ter muitos momentos assim. Mas é importante a gente criar essa consciência de organização dentro do nosso lar, desde pequenininho ali, para eles irem ajudando, né? Então, eu fui aprendendo ao longo da caminhada, mas eu acho que para a organização, sem dúvida, uma rotina, ela ajuda muito na organização. E também você criar uma organização do que você vai fazer cada dia na sua casa, né? Uma planilha, talvez, né? Do que você vai fazer. Então, coisas do tipo, assim... eu tenho feito organização alimentar para a semana, então isso me ajuda muito, né? A gente pode conversar isso numa futura consultoria, quem sabe, para eu te explicar certinho como que eu faço esse planejamento alimentar. É muito bom, porque assim, aí eu não preciso perder tempo, muito tempo na cozinha. Então eu consigo estender os meus estudos, porque a refeição já está adiantada. Então eu consigo fazer isso, isso resolveu muito a minha vida, é uma mão na roda isso daí, tá? Então a gente pode conversar sobre isso com mais detalhes de uma maneira mais individualizada. Gente, eu vou responder mais uma questão, tá? E aí depois, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar para mim no meu inbox aqui, né? Na minha... Oh, gente, me sumiu o nome aqui da... Vocês podem mandar mensagem privada para mim aqui no Instagram, tá bom? Ou se você entrar lá no site, você também vai ter contato comigo, porque lá no site vai te direcionar e aí você vai conseguir conversar comigo, tá bom? Então eu vou falar sobre essa questão última, que é sobre certificação de quem faz homeschool. É uma questão que várias famílias têm dúvidas, né? Mas isso também a gente tem que levar em consideração. Lembra que eu falei para vocês sobre a gente desescolarizar nossa mente? A gente precisa desescolarizar a mente.
Porque às vezes a gente, quero fazer homeschool, mas como que meu filho vai receber diploma? Como que meu filho vai receber histórico escolar? Essas coisas é para quem estuda na escola. Se seu filho não está na escola, seu filho não vai ter histórico escolar, certificado, diploma, não vai ter nada disso. Mas o que isso é importante para a vida do seu filho, né? Agora, certificações, a gente tem algumas provas que fornecem a certificação, tá? A gente tem o Enseja, que aí seu filho faz a prova e ele recebe uma certificação, e isso pode dar o direito dele ir para uma faculdade, por exemplo. Então, quem faz homeschool não está impossibilitado de fazer faculdade, tá? Então, que fique claro que você optar pelo homeschool, você não vai prejudicar a vida do seu filho acadêmica, caso ele resolva seguir nessa direção, tá? Pode ser que seu filho não queira seguir, pode ser que ele queira, ele não vai ser prejudicado, porque hoje em dia a gente tem mecanismos para conseguir essa certificação de pessoas que não frequentaram a escola, tá bom? Então, gente, olha, eu tô muito feliz. Não deixe de entrar no meu site, que eu vou disponibilizar agora para vocês. Estudem lá o plano de consultoria, se vocês querem para o ano que vem, se quer começar homeschool agora no meio do ano, sabe? Não hesite em me chamar. Eu vou, assim, de coração aberto, porque isso é um propósito que eu tenho no meu coração há um tempo, e eu tô muito feliz de tirar ele do papel hoje e poder te ajudar de uma forma individualizada, da forma que a sua família merece, tá bom? Com um olhar totalmente para tua casa. Então, me contate lá no meu site. Você vai entrar, eu vou deixar um link lá, você vai entrar, você vai clicar em agendar horário e aí você vai ser direcionado. Então, se você quer 10% de desconto, você escreve lá, vim da live. Eu vou te dar os 10% de desconto e, além disso, quem fechar comigo a consultoria vai receber o e-book Educação ao Longo das Idades, tá bom? Como eu falei, o e-book ele não é um planejamento curricular, mas ele pode dar um norte, ele tem a função de dar um norte para os pais que precisam saber o que ensinar o filho naquela fase, tá bom? Então, que Deus abençoe a cada um de vocês. Clique no site, converse comigo aqui no privado se você precisa de uma ajuda mais individualizada. Foi um prazer estar aqui com vocês. Estou muito feliz, tá? De ter feito essa live e compartilhado com vocês coisas que estão no meu coração há muito tempo. Coisas que foram sonhadas por mim. E sonhadas pela minha família também, tá bom? Então, que Deus abençoe vocês. Eu espero que vocês tenham gostado da live, que eu tenha somado de alguma maneira para a vida de vocês, ao compartilhar minha história, as dificuldades que eu tive, a superação que eu tive nessa caminhada, os meus aprendizados, os mitos, as verdades. E se você quer desenvolver uma conversa mais longa comigo, pode me chamar que a gente marca um horário pra gente conversar mais, tá bom? Um grande beijo pra vocês. E é isso aí, gente. Eu vou ficando por aqui, tá bom? Fui!